Bom dia, meus amados. Mais um dia de leitura. Hoje vamos ler o capítulo 26, 27 e 28. Na verdade, iremos comentá-lo à medida que você já leu ou irá ler e poder pegar os detalhes, mas nós vamos hoje comentar os principais pontos. No capítulo 26, nós vemos o Senhor dando instruções para quando eles entrassem na terra que o Senhor havia prometido. E ao chegarem ali, eles deveriam pegar as primícias de tudo aquilo do que estava plantado, os primeiros frutos, né, que eles iriam colher. Eram para pôr esses produtos numa cesta e levarem a um lugar determinado pelo Eterno para adoração. E aí o Senhor ia mandar com que eles entregassem isso na mão do sacerdote e eles iam ter uma declaração para fazer. A declaração seria a seguinte, a partir do verso 5, no capítulo 26. Meu pai foi um arameu errante. Ele desceu ao Egito e viveu lá. Só ele e um punhado de gente no começo, mas logo eles se tornaram uma grande nação, forte e numerosa. Os egípcios abusaram de nós e nos oprimiram, com uma escravidão cruel e selvagem. Mas gritamos ao Eterno, o Deus dos nossos pais. Ele ouviu nossa voz, viu nosso desamparo, nossa desgraça, nossa situação miserável, e o Eterno nos tirou do Egito, com sua mão forte e seu braço comprido, temível e grande. Com sinais, milagres e maravilhas, ele nos trouxe para este lugar. Deu-nos essa terra em que mana leite e mel. Portanto, aqui estou. Trouxe os primeiros frutos do que plantei nessa terra que tu me deste, ó Eterno. Aqui nós vemos essa característica da transmissão oral daquilo que Deus havia feito. A importância da fala em estabelecer uma ideia correta a respeito dos fatos passados, ou seja, eles precisavam exercer esse tipo de comportamento que faziam com que as memórias estivessem sempre intactas e que não houvesse distorções ao longo do tempo que fizessem eles olharem para o passado com olhos diferentes daqueles que de fato o Senhor desejava que eles olhassem, ou seja, olhar de verdade. Nós vamos ver esse padrão se repetir a partir aqui do verso 12, né? Ele vai dizer assim, a cada 3 anos, no ano do dízimo, dê a 10ª parte das suas colheitas aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles tenham sua provisão nas suas cidades, na presença do Eterno, o seu Deus. E aí ele vai dizer aqui, eu gostei muito de ler essa parte, porque é mais ou menos quando um pai fala para o filho assim, fala assim, eu sou obediente. Aí o filho fala, eu sou obediente. Filho, diga assim, eu amo a Deus. E o filho diga, eu amo a Deus. Às vezes a gente acha que a gente está dizendo assim, mas ele não ama de verdade, porque eu estou mandando ele dizer essas coisas. Mas a importância das palavras na internalização do que é correto. Olha o que ele vai dizer assim, o Senhor dizendo falando para eles falarem. Eu trouxe a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O que me ordenaste, eu fiz. Não fiz rodeios para praticar teus mandamentos. Não me esqueci de nenhum deles. Não comi da porção sagrada enquanto estava de luto. Nem tirei nada enquanto estava ritualmente impuro. Nem usei nada para oferecer em funerais. Ouvi e obedeci a voz do Eterno, o meu Deus. Vivi de acordo com o que ordenaste. Olha a tua santa morada no céu, abençoa o teu povo Israel e o solo que nos deste, como prometeste aos nossos antepassados, esta terra em que emana leite e mel. Eu achei lindo isso, porque ele não estava dizendo assim, caso vocês obedeçam, vocês digam isso. Ele está dizendo, diga isso. Ou seja, o Senhor já estava ensinando eles a olharem para a obediência como um fato a ser cumprido, um fato a ser vivido, e que o Senhor esperava isso deles. Lá no verso 18, finalzinho do capítulo 26, ele vai dizer, e hoje o Eterno reafirmou com vocês, reafirmou que vocês são um tesouro cuidadosamente guardado, como ele prometeu, um povo designado a guardar seus mandamentos, estabelecido acima de todas as outras nações que ele criou, superior em louvor, fama e honra. Vocês são um povo santo para o Eterno, seu Deus. Isso foi o que ele prometeu. Quando nós chegamos ali no capítulo 27, ele vai falar sobre obediência, sobre a atitude que eles deveriam ter logo após cruzarem, de montarem um altar ao Senhor, com pedras que não tivessem sido realmente trabalhadas, e eles deveriam montar ali um altar no Monte Ebal, e
E aí ele vai voltar num assunto que a gente falou lá atrás, sobre o monte onde eles profeririam bênçãos e o monte onde eles iriam proferir maldições. Olha o que está escrito no verso 11 ao verso 13. Nesse mesmo dia, Moisés ordenou: depois que vocês cruzarem o Jordão, as seguintes tribos estarão no monte Gerizim, para abençoar o povo. Quais tribos são essas? Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Lembrando que José, nós estamos falando da tribo de Efraim e Manassés. E depois ele vem dizer assim: e estas tribos estarão no monte Ebal para pronunciar maldição. Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. E aí ele vem falando que os levitas serão porta-voz, né, ali do povo, dizendo, anunciando a Israel. Aí ele vai falar sobre a maldição, ele vai dizer a maldição do Eterno sobre aquele que esculpir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno, feito por artesãos, e erigir em segredo. Ele vem dizendo assim, e todos responderão, sim, com certeza. E ele vem proferindo uma série de maldições, né? Maldição do Eterno sobre todo aquele que desonrar seu pai e sua mãe, e todos digam sim, amém, né? Sim, com certeza. O verso 17 vai dizer, a maldição sobre todo aquele que mudar os marcos de divisa do seu vizinho, e todos vão dizer sim, com certeza, sim, amém. O 18 vão dizer, maldição do Eterno sobre todo aquele que fizer um cego errar o caminho, sobre todo aquele que inferir na justiça devida ao estrangeiro, ao órfão e ao viúva. Maldição sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, ele desonrou a mulher de seu pai. Maldição sobre todo aquele que tiver relações sexuais com o animal. Maldição sobre todos aqueles que tiverem relações sexuais com uma irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Maldição sobre aqueles que tiverem relações sexuais com sua sogra. Maldição sobre todos aqueles que mataram o próximo em segredo. Maldição sobre todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E maldição sobre todo aquele que não puser em prática as palavras dessa revelação. E aí, sobre todas essas maldições, o povo responderia. Em todos eles responderiam, sim, com certeza. Quando chegamos no 28, ele vem falando agora sobre uma porção de bênção de novo e vai de novo falar sobre maldição. E aqui nós temos um texto muito conhecido. Deuteronômio 28 começa a dizer assim, inclusive isso é tema de canções, de músicas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, estou lendo agora na revista atualizada, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. E eu vou ler as bênçãos aqui na mensagem, porque na revista aí atualizada nós já temos a memória da leitura, né? Para aqueles que já leram nesse texto, por ser um texto conhecido. Vai dizer, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra. Lá na versão parafraseada da mensagem ele vai dizer assim, a bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre teus filhos e sobre as colheitas de suas terras, os filhotes de suas criações, as crias de teu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a bênção do Eterno sobre a cesta de pão, a bênção do Eterno sobre tudo que fizerem. O Eterno derrotará os inimigos que atacarem vocês, eles virão por uma estrada e fugirão por 7. O Eterno ordenará uma bênção sobre os seus celeiros e sobre o trabalho ele os abençoará na terra que está dando a vocês. O Eterno separará como povo santo para ele, como prometeu, se vocês obedecerem a ele e viverem conforme o que ele determinou. Todos os povos da terra darão testemunho da vida que vocês vivem sob o nome do Eterno e terão grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês, sobre os filhos do seu ventre, as crias dos animais, a colheita de sua terra, a terra que ele prometeu aos seus antepassados dar a vocês. O Eterno abrirá as janelas do céu e derramará chuva sobre a terra na época certa e abençoará o trabalho que vocês empreenderem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Vocês sempre estarão por cima e nunca por baixo. E ele vai dizer um condicional aqui. Se vocês obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir a ordem do Eterno, seu Deus, que eu estou anunciando hoje, não vacilem. Não se desviem nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que hoje estou dizendo a vocês.
não sigam nem adorem outros deuses. Quando chegamos aqui no verso 15, a gente poderia inverter tudo o que foi dito, do 1 até o verso 14. Poderíamos inverter esse texto e colocar aí mais uma porçãozinha, exatamente o oposto de tudo o que aconteceria caso eles obedecessem, era exatamente o que aconteceria caso eles não obedecessem. Olha aqui que interessante. Vou dizer agora o que acontecerá se vocês não ouvirem atentamente a voz do Eterno, seu Deus, e não obedecerem diligentemente a todos os mandamentos e instruções que estão ouvindo hoje aqui. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Ele vai dizer exatamente o contrário. A maldição do Eterno na cidade, a maldição do Eterno no campo, a maldição do Eterno sobre a cesta de pão, a maldição do Eterno sobre seus filhos e sobre as colheitas de sua terra, os filhotes de suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros do seu rebanho, e assim por diante. Ele vai dizer lá no finalzinho, lá no verso 48, sim, o Eterno levantará uma nação de um lugar distante contra vocês, que mergulhará sobre vocês como uma águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, um povo impiedoso, cruel, até para com os velhinhos e bebês. Eles devorarão as crias de seus animais, as suas plantações, até que vocês estejam falidos. Não desejarão nada, não deixarão nada para trás, vinho, cereal, azeite, bezerros, cordeiros e por fim vocês mesmos. Eles sitiarão vocês, que estarão escondidos atrás das portas das suas cidades. Eles derrubarão os muros altos e importantes que antes faziam vocês se sentirem muito seguros. Eles sitiarão suas cidades fortificadas no país que o Eterno, seu Deus, deu a vocês. E aqui é interessante como Deus já está narrando o que iria acontecer com esse povo. Nós podemos olhar lá para frente sobre a invasão da Síria, podemos ver a invasão de Nabucodonosor com a Babilônia, fazendo exatamente o que estava escrito aqui. Inclusive, ele vai dizer aqui no verso 53 em diante, ele vai dizer assim: e vocês acabarão agindo como canibais, comendo os próprios filhos que o Eterno, seu Deus, deu a vocês. E ele vai narrar histórias que nós vamos ler lá na frente, de momentos onde pessoas estavam comendo seus próprios filhos porque estavam com fome, porque estavam sitiados por nações inimigas. Isso mostra exatamente aquilo que Deus disse que aconteceria, caso eles não ouvissem atentamente a voz do Senhor. O que eu entendo, queridos, dessa porção? É que não há neutralidade diante das decisões do Senhor. Não tem como nós vivermos num campo neutro, dizendo não sofrerei mal nem bem, porque estou vivendo uma vida normal e eu estou aqui vivendo minha vida do meu próprio jeito. O Senhor já tinha dito lá atrás que havia uma condicional que era determinante para o bem ou para o mal, era ouvir a sua voz. Não só ouvir a tua voz, ouvir atentamente para obedecer. Jesus vai dizer isso lá na frente. Jesus vai dizer que aquele que ouve as tuas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Os ventos vieram contra ela, os ventos, a tempestade, mas ela permaneceu em pé. Mas o homem que ouve as palavras do Senhor e não pratica é como uma casa construída sobre areia, a qual, quando vem o vento, o temporal, a chuva, a casa cai. Jesus estava aqui, na verdade, ratificando esse conceito, esse princípio no reino de Deus, que ambos podem ouvir, mas aquele que ouve atentamente, ele colhe o fruto daquilo que o Senhor prometeu. E aquele que ouve, mas não pratica, também colhe exatamente o que o Senhor prometeu, porém prometeu para aqueles que desobedecem. Qual é o encorajamento dessa palavra para nós hoje? Que você seja não só um ouvinte da palavra do Senhor, mas que o seu cuidado em ouvir também gere resultados em ação. Que as suas ações testifiquem de um coração que ouve ao Senhor, teme ao Senhor e pratica completamente o que a tua palavra ordena. Que você tenha um lindo dia e que Deus te abençoe.